Mas sabe quem não está muito se sentindo em casa? É o Ceará. Porque é o seguinte, o Ceará, esse aqui, ó, o retrospecto do Ceará em casa, que sempre foi uma marca desse time. Que Jogar loucura, aqui, né? o Ceará passou desde a metade da Série B do ano passado até a derrota para o... O Ceará ficou do jogo contra o Mirassol. que foi ano brasileiro. passado. Aí perde pro Palmeiras Copa do Brasil, mas em Campeonato Brasileiro só vai perder pro Atlético Mineiro. Pois é, aí Passou depois do quase Atlético um ano de Mineiro, jogo. aí o retrospecto despencou. O retrospecto despencou. Porque são 11 jogos em casa, Campeonato Brasileiro, né? Isso. Aí o Ceará venceu 5, Os primeiros. os 5 primeiros. Ele Os 5 vence primeiros não. quatro, ele Mas empata, ele- os quatro empata e primeiros vence. ele ganha três, depois Eu digo empate com assim, São ele Paulo. ganha entre os primeiros jogos. Isso. Aí depois ele começa a perder, ele perde pro Atlético Mineiro, aí depois ele perde pro Mirassol, Mirassol, Corinthians, depois ele perde pro Corinthians E agora E Juventude. perdeu pro e o Juventude, pô. É. Os 4 últimos jogos. Uma vitória só nos últimos 6 jogos. E sabe o que é o mais curioso? O Ceará tá no meio da tabela. Quando você faz o time como o Ceará vindo da Série B e faz uma campanha dessa em casa, ele tá brigando para não cair. É verdade. O que faz a diferença pro Ceará na temporada do Campeonato Brasileiro. São os pontinhos fora. São os pontos fora de casa. As vitórias que o Ceará conseguiu fora de casa é que deixam o Ceará numa situação menos pressionada, menos Isso. difícil. Mas, de fato, os últimos jogos do Ceará, inclusive, preocupam, né? Assim, porque é onde o Ceará é mais forte, é onde ele precisa fazer valer aí o mando de campo. Ele tem que fazer esse mano de campo até para valorizar mais ainda esses pontos fora. Por exemplo, quando ele venceu o Cruzeiro, quando ele veio para aquela sequência, 3 jogos, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, que a gente falava, isso aqui é lucro, e o Ceará vinha de 3 derrotas consecutivas em casa, que ele tinha perdido o Atlético Mineiro, é verdade, eu, o Clássico Rei antes, que era mando do Fortaleza, mas é quase um mando dividido na prática. Mas tinha perdido para Corinthians e Mirassol. Para valorizar aqueles pontos, ele precisava vencer em casa. Ele vence o Bragantino logo depois. E aí consegue dar uma estabilizada. Mas aquela sensação que o torcedor do Ceará tem hoje é que se o time tivesse feito minimamente o dever de casa, ele estava numa situação muito mais tranquila na competição. E esse jogo aí é o único dos 4 que ele é derrotado, que ele toma 2 gols. Isso. Contra o Atlético é 1-0, contra o Corinthians é 1-0 e contra o Juventude é 1-0. E assim, esses 2 jogos na sequência, Mirassol e Corinthians, talvez tenham sido as 2 piores exibições do Ceará no campeonato. Mas, cara, o que é que Ceará fez 2 jogos explica muito isso? ruins. Porque o Ceará é um time consistente, o Ceará é um Boa time... pergunta, essa é uma... Isso é que a gente precisa entender. E os números, se você analisar só o número de gols sofridos e gols marcados, mostram isso. Porque Pois são 10 gols e 8, né? O que é que explica um time que sempre foi muito forte dentro de casa, que historicamente, não é historicamente em relação ao Ceará, isso é historicamente em relação a qualquer competição que você fizer esse levantamento, você vai ver que o número de vitórias dos mandantes é muito maior do que dos Claro. visitantes. Há esse fator, essa influência. O time do O Ceará... que é que explica isso, cara? O time do Ceará, esse jogo aí é contra o Flamengo, é um empate, que ele tá perdendo por 1-0 e consegue o gol de empate com o Pedro Raul. Há talvez algo que possa explicar, ou pelo menos direcionar um pouco a nossa análise. O Ceará é um time que foi construído, foi forjado, para muitas vezes ser um time que defende mais e vai na boa, ataca ali sem dar muita brecha defensiva. É um time que sabe que contra a maioria dos times no Campeonato Brasileiro ele vai ter menos opções de troca, vai ter menos opções de manter um nível mais alto. E aí quando chega em casa com a necessidade de criar um pouco mais, de propor um pouco mais, talvez em alguns determinados momentos isso vai fazer falta. Porque aí o Ceará fica dependendo muito da individualidade. É quando o Pedro Henrique não vai bem, é quando os caras caem de produção, o Pedro Raul deixou de fazer gol. No começo, se a gente pegar as vitórias, é Pedro Raul fazendo 2 contra o Vasco, é fazendo 1 contra o Grêmio. Então, isso vai fazendo a diferença também. E tem outro fator. Quase todas as vitórias do Ceará, o Ceará abre o placar antes dos 25 minutos do primeiro tempo. Ele traz o jogo para o contexto que ele gosta de atuar, como disse o Renato, como a gente sabe sair. Esse jogo contra o Bragantino é um exemplo. O jogo contra o Sport lá no começo do campeonato. O jogo contra o Grêmio, o gol do Pedro Raul de pênalti no começo do jogo. Quase todas as vitórias do Ceará em casa, se você prestar atenção, ele faz 1-0 antes dos 20, 25 minutos do primeiro tempo. As derrotas, com exceção do Mirassol, o Ceará toma os 2 gols do Mirassol antes dos 25 minutos do primeiro tempo. O Ceará tomou gol quase sempre na metade para o final do segundo tempo. Quase nos acréscimos. Atlético Mineiro foi depois dos 35. Corinthians nos acréscimos, E o Juventude no também, final. exato. Porque como ele não é um time que costuma propor o jogo com mais posse de bola, ele vai sair para o desespero. E quando ele vai para o desespero, ele dá espaço que qual ele normalmente não dá. É um verdade. time de defesa muito sólido. É isso. Quando ele consegue abrir o placar cedo, só contra o São Paulo ele cedeu o empate. Isso. E ele abre muito cedo aquele 3 jogo contra o São minutos, Paulo. né? Com 3 minutos. Foi um jogo que a gente viu até aqui no final de semana, na segunda-feira, seguinte aquele jogo, falar, pô, foi um jogo que aconteceu o contrário. Que naquele momento a gente discutia muito. O Ceará vai muito bem no primeiro tempo e vai mal no segundo. Toma um E gol de naquele bola dia parada, né, ele do- faz 1-0.
deixa de jogar, o São Paulo empata e no segundo tempo o Ceará joga melhor e poderia ter feito 2-1. Que aí era um momento que o time ainda estava tentando encontrar uma constância. Mas veio enfrentar um time muito cascador. Muito chato, O que Bahia vem pressionado. O Bahia é um time arrumado. O Bahia tem investimento, o Bahia tem um trabalho longevo, o Bahia tem um técnico muito bom. O Bahia tem um cenário quase perfeito, né? Ele Cara, o Bahia só não é perfeito porque ele tem muito desfalque. Ele tem muito desfalque, vem muito pressionado. Alexandre, O Pulga, Ademir, toda essa galera. São jogadores que são que fazem pilares, O Lúcio foi vendido. Lúcio foi vendido. Agora, apesar do Ceará ter perdido toda vez que jogou contra o Bahia esse ano, embora três todos os jogos jogos, foram em Salvador, isso também tem que ser colocado, em teoria a postura do Bahia é uma postura que o Ceará gosta de enfrentar. Exato, tem isso. Que é um time, como jogou contra o Vasco, que é um time de triangulação, é um time que espeta 5 jogadores no teu campo de defesa, que aí dá você tem que espaço. marcar, mas que dá espaço para transição. O 1x0 que o Ceará perde com o erro do Nicolas, o Ceará teve chance. Teve. No 3x2 que o Ceará joga com um time alternativo lá em Salvador. É outro contexto, né, Renato? Todo mundo de ressaca, né? Mas foi um Ceará que também atacou o Bahia. O jogo que do- também foi pra cima, que também tentou, quase consegue o empate no final do jogo. Então o Caio tem razão. É um jogo que condiz mais com a característica do Ceará. Não vai pegar retranca. O Bahia não vem pra cá pra de ficar forma atrás. alguma. O Bahia não tem essa característica errada, tanto é que das poucas vezes que o Bahia faz isso, normalmente se dá mal. Porque não é um time marcado que gosta de jogar-se a bola, se defender o tempo todo. Não é. Foi eliminado da Copa do Brasil, inclusive, do Fluminense, criticado dessa forma. Acho até um pouco de exagero, porque jogo de Copa é diferente de jogo de campeonato. Tem um campeonato que pode acabar ali, então você toma mais cuidados. Mas tem isso, o Bahia é um time que vem pra cá pra jogar. E pode ser bom pro Ceará se ele aproveitar os espaços e também souber fazer a pressão que ele fez muito bem contra o Vasco. A questão da pressão também, pressão da torcida, né? Pressão, O Ceará está fazendo promoção de ingressos, o Ceará está chamando, convocando o torcedor. O PH, o Pedro Henrique, chegou, na hora que ele chega aqui, ele pisa em Fortaleza, o discurso era de trazer o torcedor para ele. Tem promoção de ingressos, a expectativa é de grande público. A gente estava falando com o Paulo Costa, né? Paulinho, será que a gente coloca 50 mil sábado na Arena Castelão? O jogo é às 18h30? 18h30 no Castelão, sábado às 18h30, todo mundo Horário já... bom. Um horário legal, porque muita gente, a gente esquece, né? Mas muita gente trabalha também dia de sábado, né? Esse cara 6x1 mata, amigo. Mas muita gente trabalha dia de sábado também. Então, para sair do trabalho, o jogo, se for às 4 horas, complica mais. 18h30... Talvez não, talvez ajude o torcedor. Então a expectativa é de um grande público e a torcida do Ceará tem que comparecer mesmo, pô. O Ceará fez um baita jogo contra o Vasco. Precisa, nesse momento, dar uma resposta. Encara um adversário muito complicado que é o Bahia. O Pedro Henrique, inclusive, falou o seguinte: não tem desculpa. Então ele meio que corrobora com o sentimento de não, em casa a gente não pode dar essa brecha. E é isso, né, cara? Chamar o torcedor. Acho que o Ceará faz um jogo que mostra que ele precisa do apoio do torcedor, ele merece o apoio do torcedor. O 2x2 contra o Vasco da Gama é um jogo muito emblemático nesse aspecto também. O resultado poderia ter sido melhor? Poderia, a gente já falou sobre isso. Mas a postura do Ceará em campo é uma postura que chama o torcedor para o lado dele. Que foi o que aconteceu muito na Série B ano passado, Exato, quando o time só veio chegar no G4 no final do ano. Exatamente. Mas o torcedor reconhecia que aquele time, com diversos problemas, com limitações, era um time que estava ali para brigar. Podia não subir? Podia. Foi um acesso muito, muito em cima da risca. Mas foi um time que em nenhum momento desistiu que teria a chance de subir.